estamos com o Davi Gurevitz, do Grupo Delphi, que vai contar para a gente agora como se faz agora nesse momento que não podemos fazer nesse período, as auto-vistorias, estão suspensas. E o que é a obra emergencial? Como eu classifico isso nesse período aí que não podemos chamar um profissional para cumprir a auto-vistoria que precisa ser feita agora nesse período? E lembrando também, né, Davi, que tanto vale para empreendimentos residenciais como comerciais, não é isso? Correto. Vale para qualquer prédio, porque a auto-vistoria é obrigatória para qualquer prédio a partir de 3 andares ou a partir de 1.000 metros de área construída, né? Até um galpão de 1 andar, mas com mais de 1.000 metros de área construída, está na lei que deveria fazer a auto-vistoria. Sim. E aí, como é que a gente faz agora? Vamos supor que eu esteja em andamento com a minha auto-vistoria. O que eu tenho que fazer? Você me fez uma pergunta difícil, porque se eu quiser cumprir esta lei que saiu agora, eu não vou fazer nada, vou ficar parado. Se o meu prédio cair, aí eu vou estar frito. Você vai, eu como responsável. Ia responder civil e criminalmente, correto? Civil e E como é que você vai resolver isso? Você não é engenheiro, como síndico não tem que ser engenheiro. Então, como é que você vai saber o que você tem que fazer? Para isso, você contrata uma auto-vistoria por uma empresa de engenharia fazer. Exatamente para ela te dizer quais são os seus problemas sérios, quais são as suas prioridades, quais são os prazos que você deveria cumprir e o que você deve fazer. Se você não tem isso, como é que você vai determinar o que é uma obra emergencial? Se você já está com ela acontecendo, ok. Mas você já está há 5 anos da última auto-vistoria, está refazendo agora a sua auto-vistoria, ou estaria refazendo agora. Como é que você vai saber o que é se você não fizer? Então, isso é um grande absurdo, entendeu? E aí, por exemplo, eu estou com um problema, você deve ter esses casos até para trazer para a gente, de um problema, vamos supor, fachada. Eu olhei, estou vendo que parece que está caindo, aí isso vai ser considerado emergencial, eu procuro uma empresa para verificar o que está, porque ali seria feito, porque eu estou prestes a fazer minha auto-vistoria, está vencendo, mas por conta da lei eu tenho que seguir a lei. E aí Sim. Eu faço como? Se aquele pedaço de reboco, sei lá, cai. O problema é você saber que aquele pedaço de reboco está para cair, para começar. Segundo, você saber, então, que isso é uma emergência. Se você soubesse, você não precisaria de auto-vistoria. Você mesmo está fazendo a sua auto-vistoria. Você precisa de um engenheiro para lhe orientar sobre quais são os principais problemas, o que você deve fazer. Então, nós realmente... E a quantidade de problemas sérios que a gente encontra numa auto-vistoria e que o condomínio não enxerga isso, quando eu digo condomínio, o síndico e etc., Sim. não enxerga que isso está acontecendo no seu prédio, então nós já interditamos fachadas de prédio, nós já interditamos parte de gás por vazamentos de gás sérios, já interditamos parte elétrica a ponto de pegar fogo, e é muito fácil, mas é muito fácil para o engenheiro. Eu tenho 40 anos de formado, então eu tenho uma experiência muito grande como gerente e diretor de grandes prédios no Brasil e na Europa. Eu faço auto-vistoria há, 30 e tantos anos. Sim. Então, eu olho uma parte elétrica, bato os olhos, eu já sei os principais problemas que eu vou encontrar e já estou encontrando. Você já tem um olho clínico. Por exemplo, a casa de máquina dos elevadores, é isso? E casa Sim. de máquina de incêndio, é isso? Sim, correto. E, assim, são lugares de incêndio, então, principalmente tem que estar tudo dentro dos conformes, correto? Sim, correto. E muitas das vezes a gente sabe que não está. Muitos erros a gente tem, muita falta de manutenção, porque anualmente você tem que fazer a recarga dos extintores. A gente encontra muito lugar que o extintor está vencido, encontra o extintor errado. Isso é um problema sério. As pessoas não sabem também nem utilizar o extintor, não são treinadas para utilizar o extintor e até para identificar o extintor certo. Você está perto de uma instalação, nós já encontramos isso, perto de uma instalação elétrica, um extintor de água. O extintor de água não é para instalação elétrica. Você vai morrer ali, de repente, porque vai tomar um choque quando você jogar água
num quadro elétrico pegando fogo. Ali você deve entrar com extintor de CO2 ou com extintor de pó químico. Então, a gente encontra isso nos prédios, encontra mangueiras furadas, mangueiras em mau estado, mangueiras mal enroladas, então faltando peças, porque roubaram uma peça, porque sumiram com uma peça. Então você não consegue, quando precisar, não consegue plugar a mangueira. Você vai ver o nível, as caixas d'água têm uma reserva técnica para incêndio. Quer dizer, a água só deve ser tirada acima de um certo nível para que você mantenha a água do prédio, para que você mantenha aquela reserva para baixo só para incêndio. E muitas vezes você vai ver que isso já não existe mais no prédio. Por quê? Porque deu um problema qualquer na instalação de incêndio e aí passaram a tirar a água junto com a água do resto do prédio. Se faltar a água daquele nível, você não tem mais. Sim. Porque se consumiu a água naquele nível ali, acabou, você não vai ter água na hora que tiver um incêndio. Quanto a gente ouve, vira e mexe, a gente não está ouvindo que o bombeiro foi combater o fogo, ele não tinha água do prédio para usar. Exatamente. Não conseguiu puxar, né, fazer a conexão necessária. Não conseguiu. Aí eu te pergunto, quais são os casos assim, mais recorrentes que você detectou nesses 3.000 prédios que você já vistoriou, enfim, por aí? E nesse momento paramos, cumprimos a lei, mas qualquer coisa que venhamos a perceber que está diferente, a gente pode acionar uma empresa especializada, um profissional, para nos socorrer. É isso? Ou também está proibido? Não está proibido. Quer dizer, qualquer coisa importante deve ser corrigida. O problema é você identificá-la, né? Exato. Então, na autovistoria a gente detecta problemas importantes. A parte de corrosões estruturais. Quer dizer, uma corrosão estrutural no início, ela custa muito pouco para reparar. Se você não repará-la no início e ela tiver uma corrosão da estrutura maior, como a gente já pegou com mais de 30% de corrosão num elemento estrutural, aí ela vai custar muito caro para ser reparada, muito caro. Então, essa manutenção deve ser feita a tempo e a hora, porque isso vai ser uma economia. Isso é a primeira coisa. Mas a gente encontra muito problema elétrico. Problemas porque está faltando manutenção, problemas de manutenção errada. Eu chego muito nos PCs dos prédios e encontro disjuntores errados. Primeiro, era um disjuntor trifásico, que significa que você tem 3 fases de alimentação para as unidades, e aí um dia o disjuntor, como tudo, pifou e foi trocado por um eletricista, ou pelo menos alguém que se diz eletricista, por 3 disjuntores monofásicos. E se você tem 220 volts, porque você está usando 2 fases ou 3 fases, você tem um equipamento qualquer desse daí e uma das fases pifar, em vez de você desarmar os 3, o disjuntor trifásico inteiro, né, você vai desarmar só um dos disjuntores. E aí você pode ter um incêndio, porque você vai ter uma sobrecarga na instalação. É por isso que deve ser usado o disjuntor correto no prédio. Outro problema sério, por exemplo, na parte elétrica, é corrosão, é mau contato. Quer dizer, você deveria, uma vez por ano, limpar os contatos todos elétricos e reapertar tudo. Isso custa barato. Mas se você deixa isso sem acontecer, você começa a ter desgaste elétrico, desgaste nos próprios cabos elétricos, o que significa que um cabo, com o tempo, ele não vai mais funcionar, o isolamento dele vai deteriorar. Você tem gasto de energia. Hoje, por exemplo, quando você pode fazer uma inspeção especializada só na parte elétrica, você vai com um equipamentozinho, que é uma espécie de termômetro, mas que fotografa, e ele vai te mostrar por cores quais são os locais onde você tem um mau contato já. Olha! A gente coloca aquilo em vermelho, ou em amarelo, ou em azul, de acordo com a temperatura que ele encontra ali, ele fotografa, mas como é uma fotografia térmica, ele já te coloca até em cores. Aí você identifica, olha, tem que reapertar, ou tem que limpar porque está oxidado, etc. E você faz um trabalho desse tipo. Você tem empresas especializadas fazendo esse tipo de vistoria só na parte elétrica. E você economiza energia. Isso vai se pagar com economia de energia. Você está jogando energia fora nesse momento. Uma tubulação de mau estado,
ou com vazamentos, ou com infiltrações, também você está jogando energia fora. Além de estar prejudicando a bomba, que vai trabalhar mais forçada, consequentemente você vai ter mais custo de manutenção, mas você também está gastando energia da bomba mais, porque ela forçada, sim, ela está jogando energia fora. E água também, né? Dependendo da infiltração também, você, a sua conta também... Está jogando água fora, né? E muitos problemas também, fachadas. Então a gente encontra muita fachada em mau estado, com o risco de caírem partículas numa área externa onde estão passando pessoas ou carros e etc, né? E com isso você causar um acidente pode ser fatal. E nós vimos isso acontecer com a menina lá no carnaval aí há 2 anos atrás, né? Que caíram os mármores de uma fachada aí. Aquele prédio não fazia a vistoria dele de fachada há mais tempo do que devia. Tinha feito uma obra 6 anos antes, se eu não me engano, e não fez a manutenção que devia na fachada durante aquele período, nem muito menos a vistoria de fachada, que deve ser trianual. Pois é, né? Aí complica. Assim, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, eu queria que você dissesse assim, qual a sua recomendação hoje para o que a gente está vivendo, né, para o síndico que não é um engenheiro, nem um arquiteto e não tem tanta experiência, e para quem até tem experiência? O que fazer nesse momento para se resguardar, já que o síndico tem toda essa responsabilidade caso aconteça alguma coisa? Olha, eu seria um pouco leviano se eu dissesse não cumpra a lei. Sim, lógico. Porque você pode ser culpado de coisas muito mais graves do que isso. Sim. Ou então descumpra a lei de uma maneira que dê uma volta. Faça a sua auto-vistoria sem chamá-la de auto-vistoria, sem o relatório final, só passa as informações e faz o relatório depois que acabar o período. Faz só uma consultoria nesse momento que vai virar auto-vistoria depois. Mas não deixe de fazer, se está na sua hora, porque o risco para o prédio, o risco para o síndico como responsável civil e criminalmente é grande. Tá, mas assim, o mais viável seria, por exemplo, se, digo num caso emergencial, o que a gente acha de um vizinho comente, vamos procurar a empresa adequada para poder fazer, porque isso não está proibido. Correto. E aí vamos estar embasados de que tomamos a medida para aquilo ali. Sim, se o síndico souber que ele está diante de uma situação de emergência, de uma situação de urgência ou até numa situação prioritária, eu diria não deixe de fazer. Nem que chame uma empresa especializada e vai orçar, vai ver um escopo de obra, o que é necessário ser feito, né? Entendi. E assim, na minha opinião, acho que o bom senso tem que prevalecer também das partes. Claro, né? Claro. Até porque na lei que está proibindo a auto-vistoria nesse período, diz também que porque para não ficar entrando, profissionais entrando e saindo nas unidades, nos apartamentos. Porque tem determinado problema que às vezes vai ter que se passar pelo apartamento até para verificar. Não é isso? Sim, também? Correto. E nos apartamentos que nós encontramos, principalmente nos apartamentos que a gente encontra os maiores riscos de incêndio. Porque é onde as pessoas cada vez mais têm eletrodomésticos e colocam esses eletrodomésticos e não tem instalações elétricas preparadas para tantos eletrodomésticos, e aí começam com a gambiarra. E aí coloca todo mundo em risco, né? Não só a unidade dela, como todo, né? Ela coloca o prédio inteiro em risco, mas isso é muito comum. Né? A maior parte das unidades também não faz uma manutenção elétrica de tanto em tanto tempo para dar a mesma coisa que eu falo do PC do prédio. As unidades deveriam fazer também, ver a sua corrosão nos seus contatos, limpar os contatos, fazer reaperto das chaves, dos disjuntores e etc. Também a vistoria de gás, o aquecedor também muito importante, não é isso? Toda a parte de gás e elétrica são causadores e a gente já viu isso acontecendo, tem visto, cada vez a tendência é de ver mais, se a gente não fizer nada, né? Sim. Porque tudo está ficando mais velho, né?
Inclusive a gente. É verdade. Se a gente precisa de cuidados, né? Imagina também, né, a unidade que a gente usa. Exatamente. Né? Bom, eu te agradeço muito. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Espero que você possa voltar mais vezes, assim que passar isso tudo, que você venha dar outras orientações para a gente, já com a vistoria sendo feita, tudo certinho. Te agradeço muito. De nada. Boa tarde a todo mundo. E vamos lá, temos que sobreviver a essa pandemia horrorosa. Deus quiser, vamos passar por ela. E temos que tomar cuidado com os vírus prediais, né? Pois, exatamente. Não podemos esquecê-los também. Gente, obrigada e até a próxima semana. Obrigada, Davi. De nada, obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.